de hoje vamos falar sobre HPV, uma doença sexualmente transmissível que atinge grande parte da população mundial. Olá, estamos aqui com a doutora Cleidiane Alcoleia, ginecologista, e vamos conversar sobre HPV. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Obrigada pela oportunidade. Doutora, eu gostaria de saber, as pessoas também em casa gostariam de saber o que é o HPV. O HPV é uma sigla que a gente usa para nomear um vírus, que é o papiloma vírus humano. O HPV é uma doença que acomete homens e mulheres? Sim. É uma doença altamente contagiosa que infecta homens e mulheres. Como ela acomete as mulheres? O contágio do HPV é basicamente sexual, na sua maioria das vezes, na grande maioria das vezes. E ele pode ter uma gama muito ampla de sintomas, né? Então você pode ter um período de latência muito grande, onde a pessoa que está infectada não tem sintoma nenhum, então ela não sabe, ela ignora que ela tem o HPV. E desde lesões subclínicas que a gente fala, que também só são visualizadas através do exame médico, ou lesões clínicas, que são mais populares, que é o condiloma acuminado, ou a crista de galo, como algumas pessoas conhecem. Então, essas verrugas genitais são mais comuns e é a maioria das vezes o que faz o paciente procurar o médico, ou a mulher procurar o ginecologista, ou o homem o urologista. Doutora, quando apenas um parceiro é contaminado com HPV, o outro deve necessariamente procurar um médico? Sim, é obrigatória essa procura. Porque senão a gente entra num círculo vicioso de recontaminação. Então, toda vez que a gente atende uma paciente que você faz o diagnóstico do HPV, automaticamente ela é orientada a conversar com o parceiro sobre essa doença e orientá-lo a procurar o urologista. E o contrário também, se o homem procura o urologista, ele também vai ser orientado a conversar com a mulher e para procurar a gente para fazer um exame ginecológico. O HPV é transmitido apenas por via sexual? Não, ele pode ter outros tipos de contágio, mas é basicamente sexual. Então, sexo vaginal, sexo oral, sexo anal, então todos os tipos de contato sexual, e existe uma miscelânea, uma pequena porcentagem de contato através de uso de materiais contaminados, roupas contaminadas, uso de banheiro contaminado, mas isso são casos raros e que a gente realmente não tem uma importância estatística. É basicamente uma doença sexualmente transmissível. Existem vários tipos de HPV? Existem. O HPV ele foi diferenciado em alguns tipos, né? E eles foram numerados. Então tem os tipos e os subtipos, enfim, né? Ao todo a gente tem mais ou menos em torno de 200 subtipos de HPV. Quais os subtipos relacionados ao câncer de colo de útero? Certo. Como eles, nos estudos científicos, foi separado para tentar estudar melhor esse vírus, então a gente conseguiu identificar quais são os mais comuns quando a mulher tem o câncer do colo do útero, no caso, o número 16 e o 18. E a gente também conseguiu relacionar alguns outros subtipos que levam mais ao aparecimento das verrugas, né? Que no caso o 6 e o 11. Então isso facilitou muito para a gente buscar o desenvolvimento da vacina e em busca de outros tratamentos que continuam através desses estudos que tem. Já que a senhora tocou no assunto da vacina, é um assunto bastante recente agora na mídia. É verdade que a vacina entrou no calendário vacinal no Brasil? É verdade, a gente já tinha essa expectativa há um tempo, desde quando a vacina foi lançada. A gente tem dois tipos de vacina, e uma é quadrivalente, ela consegue atingir os 4 tipos do HPV que eu citei aqui, que são o 6, o 11, o 16 e o 18. E a bivalente, que é basicamente com uma visão mais oncogênica. Então ela é pro HPV 16 e 18
e ela tem uma reação cruzada também com outros subtipos. As vacinas são boas, as duas são boas. A que entrou no calendário público foi a quadrivalente, porque a gente tem que prevenir o câncer do colo do útero e as lesões verrucosas, que acometem bastante a população. E essa vacina entrou no dia 10 de março e por uma questão de logística o governo separou, colocou uma faixa etária para ser vacinada, que são as meninas de 11 a 13 anos, e as outras não vão entrar nesse calendário, mas a vacina está disponível nas clínicas particulares e ela pode ser dada para homens, inclusive, e para as mulheres de qualquer idade, desde que tenha indicação ou orientação de um médico. Qual a idade das mulheres? A vacina, as duas foram preconizadas dos 9 aos 26 anos, né? A bivalente, ela pode ser feita a partir dos 26 também. Essa idade não é um dado inútil, quer dizer, essa orientação acontece exatamente para você atingir o paciente numa fase onde o sistema imunológico está em formação. Então, quer dizer, você consegue uma resposta imunológica muito melhor, muito mais completa e também, de preferência, iniciar essa vacinação antes do início da atividade sexual. Então, isso seria um padrão ótimo, né? A gente conseguir uma vacinação num período onde o sistema imunológico ainda responde muito mais facilmente e antes de começar a vida sexual, quer dizer, que ela não vai estar contaminada com HPV. E os homens devem procurar as clínicas e procurar a vacina em qual idade? Então, a mesma coisa cabe aos homens, né? Mas no momento a vacina quadrivalente não está indicada em bula, né, para os homens. Isso pode acontecer em breve. E a vacina bivalente pode ser feita também para a classe masculina, mas só no sistema privado, né? No sistema público foi preconizado esse período de idade de 11 a 13 anos para as meninas. Para garantir maior eficácia na proteção, a Anvisa recomenda a vacinação para mulheres que ainda não iniciaram sua vida sexual. No entanto, a vacina não dispensa o uso de preservativos na relação. Quais os riscos de uma mulher com HPV, uma gestante com HPV? A gestante, ela geralmente já tem uma manifestação mais intensa do HPV, porque ela tem um sistema imunológico fragilizado. Então, toda doença clínica que é mais comum em outro organismo, na gestante, ela tem uma tendência de ter uma manifestação um pouco pior. Mas, no geral, esse vírus não traz grandes repercussões para o feto, né? A gente trata as lesões normalmente, como em outra mulher que não está gestante. E a gravidez, o pré-natal e o parto segue normalmente. A gente só muda algum tipo de conduta se essas lesões forem muito intensas ou prejudicarem de alguma forma o nascimento do bebê. E nascendo o bebê, a equipe da pediatria também vai investigar se existe algum tipo de contágio, de lesão no bebê. Mas isso é uma coisa muito rara e não é uma coisa que a gestante tem que ficar preocupada, porque é tratável e depois vai voltar a ter uma vida normal. Como é feito o tratamento do HPV? Então, o tratamento depende muito da manifestação clínica. Igual eu te falei, tem pessoas que são contaminantes, quer dizer, são portadoras do HPV, mas não tem manifestação clínica nenhuma. Como a gente não tem uma cura para esse vírus, né, a gente trata de acordo com o que ele te mostra. Então, tem algumas lesões em colo do útero, por exemplo, que não são visíveis a olho nu, e a gente faz através dos exames ginecológicos esse diagnóstico e trata de acordo com a gravidade daquela lesão ou não. Em casos de câncer do colo do útero, aí a gente já tem um tratamento específico para essa doença, seja através de cirurgia ou de radioterapia. E as verrugas, que são mais comuns, a gente faz algum tipo de cauterização, né? E tem alguns tipos, enfim, pode ser química, pode ser elétrica, pode ser laser, pode ser com criocautério também, que usa o gelo.
Então, mas independente da técnica, você pode fazer, vai retirar essas lesões. Nos homens o tratamento também é esse? Nos homens também, ele procura o urologista que faz um exame, também faz uma avaliação completa para procurar lesões que não são visíveis ao olho nu e também na vigência dessas verrugas ou algum tipo de lesão vai fazer esse tratamento para tratar as lesões. Você passa a não ser mais contaminante e volta a ter uma vida normal. As lesões do HPV podem aparecer em outros lugares, não só nos genitais? Podem aparecer em região anal, perianal, pode aparecer em região oral e não é tão comum, né? Basicamente é mais genital, mas tem relato de caso em laringe, traqueia. Para encerrar, gostaria que a senhora deixasse aqui para o público como é feita a prevenção do HPV. A gente, quando fala numa doença sexualmente transmissível, a gente toca num assunto que ainda gera uma insegurança e existe um mito muito grande em relação a esse tipo de infecção. Basicamente, a gente orienta a paciente a procurar o médico sempre que ela tiver alguma dúvida e mesmo achando que está tudo bem, fazer o exame de prevenção anual, que é o Papa Nicolau, onde a gente faz o exame ginecológico completo e você vai ter certeza de que aquela paciente está saudável e pode ficar tranquila no intervalo de 1 ano, né, que é mais ou menos a orientação da maioria dos ginecologistas. Então, fazendo esse tipo de acompanhamento anual, a pessoa pode ficar tranquila que não vai ter nenhuma consequência ou uma sequela por nenhum tipo de infecção, inclusive do HPV. Doutora, aproveitando sobre a prevenção, com qual idade as mães devem levar as meninas ao consultório dos ginecologistas para fazer a prevenção? Olha, sobre o Papa Nicolau especificamente, que é um exame que a gente colhe do colo do útero, esse exame deve ser realizado em mulheres que têm vida sexual ativa, então é a partir do início da vida sexual, tá? Algum tempo depois desse início, 1 ano, 2 anos, tá? Mas se essa paciente apresentar algum problema, notar alguma lesão, algum problema antes disso, ela deve ir assim que ela achar necessário. Mas rotineiramente, sem sintoma nenhum, depois que começa a vida sexual. Gostaria de agradecer a doutora Cleidiane, muito obrigada, espero que vocês tenham aproveitado todas as informações sobre o HPV. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço a oportunidade, obrigada.